Então, continuando, né, gente, sobre as células procariontes e eucariontes, ou procariotes e eucariotos, né? Como que a gente vai saber, então, diferenciar essas células? O que que elas têm, em comum? O que que elas têm de diferente? Então, tanto a célula procarionte como a célula eucarionte, as duas vão ter material genético, isso anota que isso é importante, isso é questão de prova, viu? Material genético, citoplasma e membrana plasmática. Então, sempre que a gente falar, né, de célula procarionte e eucarionte, elas vão ter essas três estruturas. Tá, mas o que diferencia, professora, essas células? O que vai diferenciar é, além da sua complexidade e do seu funcionamento, ela tem as células eucariontes têm algumas coisas que a procariontes não tem. O quê? Primeiro, eucariontes têm presença de núcleo, sempre núcleo verdadeiro. Procarionte não tem núcleo definido. O material genético vai estar completamente disposto lá, solto lá dentro, né, do citoplasma. A procariontes não vai ter organelas celulares, já as eucariontes sim. Algumas células procariontes, nós vamos encontrar, às vezes, a presença de algum ribossomo solto lá, mas nós não consideramos esse ribossomo solto, disperso lá dentro, né, do citoplasma, como uma organela celular, como na célula eucarionte, porque a complexidade do ribossomo, tudo que ele faz dentro da célula eucarionte, né, é superior do que de uma célula procarionte. Na célula procarionte, nós não vamos ter citoesqueleto, então tem a ausência do citoesqueleto. Já na eucarionte, a gente tem o citoesqueleto. O citoesqueleto é o que vai dar a sustentação, vai ajudar a segurar todas as organelas, sustentar, né, manter a fórmula, o equilíbrio da célula. Um exemplo de células procariontes são as células bacterianas, algumas células bacterianas, e eucariotes, as células tanto animal quanto vegetal. Agora eu vou falar para vocês algumas diferenças que tem a célula animal e vegetal, que é bem pequenininha, né? Porque lembra que a teoria celular fala, né, que todo ser animal e todo ser vegetal é considerado um ser vivo, então as duas estão aqui dentro do grupinho juntinho das células eucariontes. Também é destaque de prova, professor? Destaque de prova, destaque de prova. A organização celular, A slide. organização, repete o que você disse. Esse que tem um slide da organização celular é destaque de prova também? Não é nem a organização celular, né? Mas é importante saber que a célula animal e vegetal é uma célula eucarionte, saber essa diferenciação de célula procarionte e eucarionte, tá bom? Isso é importante também, saber o que diferencia cada uma delas, o que que elas têm em comum. Isso é importante vocês estarem ligados, saberem isso, né? Irem mais a fundo na literatura, porque eu passei a literatura ontem para vocês, dar uma lidinha no material. Eu vou ver se eu posto para vocês no sábado uma leitura complementar, para vocês poderem ler um pouquinho sobre essa parte de células, sobre diferenciação de célula eucarionte e procarionte, diferenciação de célula animal e vegetal, porque muitas vezes o slide eu trago para vocês o que é mais assim, eu trago muito tópicos e vou falando. Então tem coisa que vocês às vezes vão acabar esquecendo, e é importante vocês estarem dando uma olhadinha, né, no material. Então, no sábado, provavelmente eu poste para vocês um material de leitura complementar, tá bom? Deem uma lidinha, é importante para o conhecimento, é importante para enriquecer o conhecimento de vocês. Professora, Oi. repete aí o que elas têm em comum. As células eucariontes com a procariontes, né? Três coisas em comum: material genético, citoplasma e membrana plasmática. Três coisas em comum. Tá bom, obrigado. Lembrando que eucarionte sempre vai ser mais complexa, procarionte, né, é primitiva, então ela não tem tanta complexidade. Eucarionte vai ter presença de organelas, procariontes não vai ter. E lembrar que sempre o núcleo do eucarionte é um núcleo definido, tem um núcleo com material genético lá conservado, guardado. Procarionte não, material genético ó, jogado no citoplasma. Professora, eucariontes, então, sempre mais completa, né? Sempre, sempre. É uma célula superior mais Sim. complexa, mais complexa. A procarionte, né? Eucarionte, uma célula A mais eucarionte. complexa. Isso, eucarionte. Beleza?
Tranquilo, professora. Obrigado. Aí, quando nós falamos de células, né, a gente imagina uma coisa redondinha, pequenininha, e aí eu tô trazendo aqui essa imagem para vocês, para mostrar que o nosso corpo tem vários tipos de células. Isso eu tô falando de células humanas, eu não tô falando aqui de células vegetais, porque também, se a gente for falar de células vegetais, tem outros formatos. Mas para vocês verem que a célula, ela tem a sua estrutura própria, dependendo do local do corpo humano que ela vem. Então, nós temos mais de 200 tipos de células diferentes no nosso corpo, e cada uma dessas células, ela tem funções diferentes, elas vão atuar de acordo com a região do corpo que ela está. Então, nós temos aqui, né, células de defesa, que são células do nosso sistema leucocitário, são as células, no ensino médio a gente fala série branca e série vermelha, essa aqui é a série branca, mas o nome técnico, né, que nós utilizaremos, né, na faculdade, né, no mundo acadêmico, é série leucocitária, não é série branca, então são os leucócitos, são eles responsáveis pela defesa do nosso organismo. Só um pouquinho que voltou aqui. Então, aqui, ó, para mostrar para vocês que, ó, essa aqui até tem um formato redondinho, que esse aqui é um eosinófilo, que ele é vermelhinho. Esse daqui, ele já tem um formato, né, mais irregular. Então, nós temos também as células do músculo, que ele tem um formato mais fusiforme, tá vendo? Que ele aqui é meio que um triângulozinho, né, bem fusiforme mesmo. Temos células que elas são mais cilíndricas, que o exemplo desse tipo de células são as células da pele. Ah, o sofá dele, né? Ah, Tem tá. alguém falando de desculpa. sofá na aula, gente. Aí, consegui tirar. Beleza. Professora, sair rapidão aqui. O que eu perdi nesse slide aí? Vai olhar um negócio aqui. Tá, e vamos lá, porque o slide foi atrapalhado mesmo. Cheguei, foi que eu perdi. Eu não assisti nada ainda. Tô perdendo muita coisa, né, gente? Vamos lá. Perdi. A aula tá gravada, depois vocês vão conseguir assistir. Eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? O que eu tô falando para vocês? Que quando a gente pensa em célula, a gente imagina uma célula redondinha, né? Algo redondinho, pequenininho. Mas eu mostrando para vocês que o corpo humano tem mais de 200 tipos de células diferentes, cada uma com as suas funções. Aí estou mostrando para vocês algumas células, alguns formatos de células. Mostrei Essas aqui, são as né? principais, é? Não são as principais. São apenas alguns exemplos, tá? São mais de 200, eu trouxe só algumas aqui aleatoriamente de uma imagem, né, que eu achei em algum artigo, em alguma coisa. Então, ó, tem aqui a imagem de um neurônio para vocês verem que essa aqui é a célula mais complexa que nós temos no nosso organismo. Ó, ela tem aqui, né, os dendrícios. Você vê que a estrutura dela é completamente diferente, não é redondinha, né? Temos também aqui uma hemácia, que faz parte, né? Antigamente a gente falava glóbulos vermelhos lá no ensino médio, mas a gente, a nível de faculdade, a gente fala sistema eritrocitário, série vermelha. Então, aqui nós temos, né, uma hemáciazinha. Temos aqui um espermatozoide, que também é uma célula, a cabeça do espermatozoide é uma célula. Mostrei aqui que temos o formato cilíndrico, as células da nossa pele, têm esse formato mais alongado e cilíndrico, esse pretinho aqui, ó, é o núcleo dela. Temos células no formato fusiforme, que são as células, né, das nossas fibras musculares. Temos células mais arredondadas, algumas células mais irregulares, aqui tem células do sistema leucocitário. Beleza? Só para vocês verem que a célula não é, a gente vem com aquela visão que célula é algo redondinho, a célula tem seu formato específico, dependendo da região do corpo humano, tá bom? E cada uma com a sua função. Eu vou falar rapidinho aqui, uma pincelada sobre as organelas celulares. Nós temos muitas organelas. Dentro da célula tem uma fábrica funcionando, tem muita coisa acontecendo. Tem que ter, né? Tem que entrar água, tem que sair água da célula, tem que entrar glicose, tem que ter quebra de energia, tem que fazer reconhecimento de algum patógeno que entra, tem que expulsar esse patógeno, alguma organela morre, ela tem que ser expulsa para fora do meio extracelular, né? Tem o meio intra, tem o meio extracelular. Então, tem um turbilhão de coisas acontecendo ali dentro. Tem transcrição, tem duplicação de material genético. Então, quando a gente fala em célula, é muita coisa acontecendo. Então, dentro da célula, a gente tem um setor responsável por cada uma das funções que a célula desempenha no nosso corpo.
Então, eu vou falar um pouquinho sobre essas organelas celulares na aula de hoje, depois nós vamos adentrar dentro de cada organela, depois nós vamos separar, vamos falar só da membrana plasmática, só do complexo de Golgi, só do retículo endoplasmático, qual é a função, o que cada um desempenha dentro da célula, tá bom? Então, hoje é uma pincelada para vocês ir conhecendo o que são as organelas celulares, tá? Nós temos o exemplo aqui, vamos começar aqui com a membrana plasmática. Se eu pego uma célula, aqui está o desenho de uma célula para vocês visualizar, né? Essa está até bem redondinha. Tem aqui o núcleo dessa célula, aqui tem outras organelas dispersas aqui. Se eu pegar um pedacinho dessa célula aqui e ampliar e der um zoom, né, no microscópio eletrônico, o que que eu vou visualizar? Eu vou visualizar isso aqui, né? Isso aqui, tudo bem que isso aqui é uma imagem ilustrativa, depois eu vou mostrar uma imagem real de microscópio para vocês mais para frente. Mas isso aqui é uma imagem ilustrativa. A membrana plasmática é essa membrana que envolve, né, toda a célula. E a gente fala que essa membrana, ela tem permeabilidade seletiva, é ela que vai ajudar em todo o equilíbrio químico da célula. Então, ela vai ajudar no formato e ela vai separar todo o citoplasma do meio extracelular. Então, aqui vai ficar todo protegido o meu citoplasma, as minhas organelas celulares, graças à presença da membrana celular, a membrana plasmática que está aqui em volta da célula. Ela é composta por uma camada bilipídica, que eu vou falar o que é essa camada bilipídica, né? Ela tem alguns receptores também de membrana, que eu vou mostrar para vocês na próxima aula. Mas só para vocês conhecerem, eu tenho uma dupla camada bilipídica aqui, tem receptores aqui de glicoproteínas, tem proteínas que facilitam a entrada de algumas substâncias dentro da célula. Então, só para vocês irem se familiarizando. Uma outra organela que nós vamos estudar é o complexo de Golgi. O complexo de Golgi é esse carinha aqui, né? Parece um monte de pilhas achatadas e empilhadas, e ele tem algumas vesículas, eles secretam vesículas, lisossomos, que vão auxiliar em alguns processos, né, de digestão celular. Depois a gente vai estudar que dentro dessas vesículas, eles vão ajudar a degradarem alguns patógenos, degradarem algumas substâncias e auxiliar com que essas substâncias sejam jogadas para fora da célula. Temos também a mitocôndria, que a principal função dela é a geração de energia dentro da célula, ela vai participar lá, né, da quebra de ATP. Eu brinco com os meus alunos que a mitocôndria é um feijãozinho. Eu lembro, toda vez que eu olho para a mitocôndria, eu vejo um feijão aqui. Então, ela, nas células na célula animal, ela é responsável por armazenar essa energia, e na célula vegetal, ela auxilia também na respiração celular, tá bom? Ela é a única organela celular que tem o seu próprio DNA, tem o DNA mitocondrial. As outras organelas não têm, dependem do DNA da nossa própria célula, elas trabalham em função da célula como um todo. Já a mitocôndria, não, ela tem um DNA próprio aqui dentro, espalhado dentro da sua membrana, então é como se fosse uma organela que é como se fosse uma organela superior dentro da célula, tá bom? Porque ela tem esse DNA, essa diferenciação. Outra organela celular que nós temos é o núcleo, é dentro do núcleo que vai ter, né, todo o DNA e toda a informação genética, né, que nós carregamos, fica dentro do núcleo. Eu trouxe essa imagem aqui como se a gente tivesse cortado um pedacinho. O núcleo, ele é redondinho, como se eu tivesse feito uma fatia em triângulo e puxado aqui para vocês enxergarem lá dentro. Dentro do núcleo ainda tem o nucleolo aqui, é onde fica responsável por toda a produção de RNA, é aqui que vai ter a coordenação e a síntese de proteína, que vai ajudar nas transcrições do nosso DNA, tá bom? Aqui nessa imagem ainda tem algumas outras organelas, né? Estão mostrando que tem uns ribossomos presentes aqui, tanto no retículo endoplasmático rugoso, como alguns também aqui presentes na carioteca, que a carioteca é uma membraninha que ela vai envolver o núcleo. Nessa carioteca, ela é cheia de poros, ela tem uns buraquinhos que facilitam a entrada, né? E a saída do RNA, né? Do nosso material genético.
Temos também o retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático liso, como o próprio nome já diz, é esse aqui, que ele é todo lisinho, ó, né? Depois eu vou mostrar para vocês essa imagem em microscópio, ela lisa como ela é. E o rugoso é esse cheio de grânulos. O que que diferencia o retículo endoplasmático liso do rugoso? Visualmente, o que diferencia são a presença de, né, ribossomos. O que confere essa característica de rugoso no retículo endoplasmático rugoso são a presença de pequenos ribossomos agregados aqui em todo o retículo. Já o retículo endoplasmático liso, ele não tem presença de ribossomos. E a principal função, né, de cada um deles, que o retículo endoplasmático rugoso, ele sempre vai ser responsável pela síntese de proteínas. Sempre que a gente falar de ribossomo, gente, já coloquem na cabeça de vocês, ribossomo, síntese de proteína, né? Então, o retículo endoplasmático rugoso é cheio de ribossomos, então ele participa da síntese de proteínas, é uma da sua principal função. Já o retículo endoplasmático liso, a sua principal função é a síntese de lipídios, de gordura, tá? Então, isso para dentro da célula, para o funcionamento da célula. Então, nós temos também dentro da célula os ribossomos, como eu já adiantei no slide anterior, que ele é da síntese de proteína. Isso aqui é o desenhozinho de um ribossomo, né? Tem a subunidade maior e menor. É aqui que a fita, né, de RNA vai ser lida e transcrita para o material genético ser passado na hora da duplicação para uma outra célula. Nós temos os lisossomos, que são esses aqui, eles estão cortados ao meio para mostrar que eles são cheios de grânulos, tá? Mas eles são redondinhos assim, com esses grânulos por fora. Aqui está só cortado para demonstrar. Eles contêm enzimas, esses grânulos são enzimas que auxiliam na digestão celular. Temos também os endossomos, que participam do transporte também e também da digestão celular em forma de endocitose, né? Endo, para dentro da célula, para trazer partículas digeridas dentro da célula. Outra organela são os centríolos. Essa organela é uma organela muito importante para as nossas aulas de meiose e mitose. Nós vamos entender, né, como é o processo de divisão celular, e eles participam disso, seus microtubos, né, na hora da divisão lá, os centríolos, eles abrem os seus microtubos para poder conseguir puxar o DNA, puxar lá a cromátide irmã para os polos da célula, então ele vai participar nesse processo de divisão, e é muito importante, né, a função dele dentro da célula, e ele também participa da formação dos cílios e dos flagelos das bactérias, lá dos seres procariotos, que eu falei lá no início. Temos outra organela celular, que são os vacúolos. Ele é, podemos dizer, exclusivo da célula vegetal. Algumas células animais possuem vacúolos, mas não tem o mesmo tamanho que tem da célula vegetal. Quando você pega uma célula vegetal e vê no microscópio, já destaca aqui. Inclusive, isso é um dos fatores que vai diferenciar uma célula animal para uma célula vegetal. Já mostro para vocês. Então, o vacúolo é bem grandão aqui, ó. Ele vai ajudar a controlar, né, a entrada e a saída de água, vai ajudar na excreção de resíduos da célula vegetal. E quando nós encontramos vacúolo em célula animal, ele é encontrado no tecido adiposo. Então, são vacúolos pequenininhos e a gente encontra apenas no tecido adiposo, no tecido de gordura. Temos aqui mais algumas organelas que são exclusivas da célula vegetal. Na célula animal nós não vamos encontrar. Trouxe aqui para vocês, porque vocês precisam saber e conhecer, mas não é o nosso foco. O nosso foco é célula animal, tá? Então, mas na célula vegetal nós também temos algumas organelas como os plastos, como o cloroplasto, como o cromoplasto, leucoplastos e vacúolos. Os plastos, eles vão, a grande maioria dessas organelas vão ajudar na fotossíntese, né? A grande maioria delas. Exceto o cromoplasto, que ele vai dar pigmento, né? O pigmento verde para as plantas, a cor das plantas. Os leucoplastos, que vão auxiliar no armazenamento de amido, né? Que é açúcar, né? Lá nos vegetais, o amido é o açúcar dos vegetais. E os vacúolos, que vão ajudar nesse equilíbrio osmótico. Tá, eu falei que
Respirem fundo para conseguir organizar as ideias dentro da cabecinha de vocês. Eu Vai mais falei, devagar um pouquinho, professora. vou devagar. Pode pedir para ir devagar. Então, o que que eu falei? Eu falei que as nossas Natália células... é tonta. Tá tonta? Meu Deus, é só aula. Primeira, imagina a gente começa essa aula ontem, naquela bagunça, vocês tudo perdido. Vocês iam ficar mais. Ai, Vocês iam desistir ontem, professora. não ia? Vai dar tudo certo, gente. Vai dar tudo certo. Eu tenho muita paciência para ensinar, tá bom? Então, se precisar voltar, a gente volta e a gente vai aprendendo. Pode falar, Cauê. Não, só ir devagar mesmo, ensinando. Se quiser voltar, vai perder muito tempo se voltar os slides, professora. Quantos slides você quer voltar, Cauê? Volta um ou dois, só para... Tá, o que que eu falei aqui? Eu mostrei para vocês, né, bem rapidinho, depois que eu mostrei a diferenciação celular, eu falei que dentro da célula tem várias organelas. O que que são essas organelas? Essas organelas, elas vão fazer com que a célula funcione, trabalhe, tem função. É como se fosse uma empresa, né? Dentro da empresa lá tem, sei lá, uma loja que vende roupa, sapato, enfim, várias coisas. Dentro dessa loja, eu preciso ter um caixa, eu preciso ter um estoquista, eu preciso, né? Eu preciso ter alguém que limpe, eu preciso ter alguém que organize as prateleiras. Então, dentro da célula é como se fosse uma fábrica. Então, todo mundo tem que estar fazendo o seu papel para que a empresa vá para frente. Então, para que a célula se multiplique, possa passar o seu material genético para outra célula, possa fazer a renovação celular, porque o nosso organismo ele está em constante renovação celular. A nossa pele, todo momento aqui, a gente está, né, coçando, tá perdendo pele, nosso cabelo cai, essas células, elas precisam se multiplicar. Nós vamos ter uma aula sobre meiose, mitose, falar sobre, né, divisão celular, mas para que isso ocorra, isso aconteça, a célula precisa estar bem, precisa estar saudável, precisa estar funcionando para que ela possa se dividir. Então, dentro das células possuem estruturas, nós chamamos essas estruturas de organelas. Essas organelas, elas vão ter suas funções específicas. Aí eu mostrei aqui rapidamente, assim, a função principal de cada organela para vocês irem se familiarizando, porque nós vamos estudar uma por uma. Não vou dizer uma por uma, nós vamos falar, não vamos ter um momento na aula de falar mais a fundo sobre elas, porque é importante, tá? Então, a primeira coisa que eu mostrei foi a membrana plasmática, que é o que envolve a célula, né? Que ela é formada por uma camada lipídica, ela separa o meio extra do meio intracelular. Falei para vocês que dentro da célula tem uma organela que chama complexo de Golgi, que ele é responsável pela síntese dos carboidratos. Falei que nós temos a mitocôndria lá dentro da célula, que ela vai ajudar na geração de energia. Se não tiver energia, a fábrica não funciona. Como é que os computadores vão ligar lá para o caixa funcionar se não tiver energia? A mitocôndria tem o papel de gerar energia, ela é a usina de energia dentro da célula. Aí falei que nós temos também o núcleo, o nucleolo, que é o que vai transmitir o material genético. Falei que dentro da célula nós temos o retículo endoplasmático liso e rugoso. O rugoso, ele sintetiza proteína, o liso sintetiza lipídios. Falei também que temos outras organelas, ribossomos, lisossomos, endossomos. Eu li para vocês o que cada um faz por cima, porque depois a gente vai falar mais. Falei que temos os centríolos e aí comecei a falar um pouquinho sobre a célula vegetal, para vocês entenderem que nós temos a célula animal e a célula vegetal, beleza? Falei que na célula vegetal, a nível de conhecimento, nós temos essas outras organelas dessa página que não está presente nas nossas células, apenas nas células dos vegetais. E aqui eu dei uma pausa para organizar a cabecinha de vocês. Eu falei, né? Agora eu quero tentar organizar um mapa conceitual na cabeça de vocês. O que eu disse até agora, né? Eu disse para vocês que a célula, primeiro, pode ser dividida em uni e multicelular ou pluricelular, beleza? Uni, o próprio nome já fala, uma única célula, multicelulares, múltiplas células. Depois, tem o microfone ligado. Depois, tem mais de um.
Tem mais de um. Depois, eu falei para vocês que as células são divididas em eucariontes e procariontes, né? As procariontes núcleo primitivo, primeiras, células menos complexas, com material genético disperso lá, né, dentro do seu núcleo. E falei que as eucariontes são células complexas, com DNA, com núcleo, com organelas celulares. Aí, quando eu falei de células eucariontes, eu falei que lá dentro está acontecendo um monte de coisa. Aí, falei para vocês que esse monte de coisa são as organelas, que cada uma tem uma função. Quando eu cheguei no final das organelas, eu falei para vocês que nós temos algumas organelas que são específicas da célula vegetal. Porque lembra que, segundo a teoria celular, né, a célula animal e a célula vegetal, né, todo ser vivo é composto por células, né? Então, tanto o animal como o vegetal é constituído por célula. Então, eu estou mostrando agora para vocês uma imagem de uma célula animal e uma imagem de uma célula vegetal. Lembra que lá no microscópio, lá ele conseguiu visualizar isso aqui, lá no microscópio ele achava que tinha visualizado a célula como um todo, só foi descobrir lá na frente que isso aqui não era a célula, isso aqui era apenas uma parede celular. Tá aqui para vocês anotarem uma das principais diferenças entre uma célula animal e uma célula vegetal. Já vou falar, calma aí. A célula animal e a célula vegetal são células eucariontes, possuem organelas, são complexas, porém tem 3 coisas que diferenciam uma célula animal de uma célula vegetal. Quer anotar? Então, vamos lá. Primeira delas, parede celular. Professora, a senhora pode repetir de novo, por favor? Posso sim. As células eucariontes, ela é dividida ela pode ser tanto célula animal como célula vegetal. Todas essas células, elas são complexas, são compostas por organelas, né? E aí falei que tem 3 coisas que diferenciam uma célula animal de uma célula vegetal. Aí pedi para vocês anotarem. A primeira delas, parede celular. Anotaram? Mais importante ainda, abre um parêntese aí. Parede celular é diferente de membrana celular ou membrana plasmática. Porque muita gente confunde isso na prova. Professora, pode repetir? Posso. Parede celular é diferente de membrana celular. Porque membrana, as 2 células vão ter. Tanto a célula animal quanto a célula vegetal possuem membrana plasmática. Porém, só a célula vegetal possui parede celular. Pode repetir? Posso, claro que posso, quantas vezes for necessário. As 2 células, tanto animal quanto vegetal, possuem membrana celular ou membrana plasmática. Apenas a célula vegetal possui parede celular. A parede celular é uma das coisas que vai diferenciar uma célula animal de uma célula vegetal. Tem mais 2 coisas que vão diferenciar uma célula animal de uma célula vegetal. Então, a primeira célula vegetal tem parede celular. Parede celular. Exato. A outra coisa, As 2 possuem o quê? membrana celular ou membrana plasmática. Pronto? E somente a vegetal. Possui parede celular.
E aí prossigo dizendo que as três coisas que diferenciam, né, uma célula animal de uma vegetal é que a vegetal tem, além da parede celular, vacúolo. Pode repetir? Essa é a segunda, É a professora? segunda, vacúolo. Lembra que eu mostrei aqui para vocês, ó, o desenho dos vacúolos aqui, ó. Ó, o vacúolo aqui. E a outra coisa são os cloroplastos, que vão participar lá da fotossíntese, que célula animal não tem cloroplastos. Pode repetir, professora. Posso, as três coisas diferentes: parede celular, vacúolo e cloroplastos. O nome está aqui embaixo, aqui, ó. Cloroplastos. Parede celular. Vacúolo e cloroplastos. Professora, no caso, essas três coisas que possuem a célula vegetal, né? É isso que vai diferenciar uma célula animal de uma vegetal. Olha aí, uma questão de prova já batata, hein? Já tem um ponto na Verdade. Parede celular, vacúolo, o que mais, professora? cloroplastos. Cloro. É o nome escrito aqui embaixo, aqui, ó. Cloroplastos. Também, professora, também a gente tem que saber diferenciar, né? Membrana, Claro. plasma. Isso, é claro que vocês vão perceber, ó, olha aqui a paredinha, que a gente tem parede, aqui não, aqui tem, depois dessa parede ainda tem a membrana, aqui também tem membrana, então assim, ó, tem um vacúolo grandão, então isso aqui já faz a gente desconfiar que é uma célula vegetal, né, tem um pigmento verde, exclusivo da célula vegetal, então vocês precisam saber. Eu sei que o foco, né, o nosso foco é célula animal, a gente precisa saber as células do nosso corpo, mas é importante a gente saber o que diferencia elas também, tá? Estamos concluindo. Então, eu trouxe aqui um mapinha para vocês, né, que as células, elas podem ser procarióticas ou eucarióticas. Procarióticas, olha lá o núcleo dispersozinho lá, né, o material, quer dizer, o núcleo não, o material genético disperso aqui. Já as células eucariontes, ó, toda organizada, com o núcleo lá dentro, bonitinho, as organelas todas bonitinhas. E as células eucariontes ainda pode ser animal ou vegetal, e aí tem a diferença entre elas, né? Que aqui a gente tem o vacúolo, a parede celular, né? E os cloroplastos, que é o que vai ajudar na fotossíntese, ajudar na pigmentação dessas plantas. Então, hoje, o que precisa estar claro na cabeça de vocês para a gente finalizar essa aula? Primeiro, que todo ser vivo é constituído por célula. Segundo, vírus é ser vivo? Não. Não. Beleza. Por que ele não é ser vivo? Tem que saber por quê. É um parasita? Porque ele é parasita, professora? Esse é intracelular obrigatório, exatamente. Precisamos saber que a célula é a menor unidade viva, né, existente. Precisamos saber também que temos a teoria celular, que foi constituída por dois estudiosos, né, que eles falaram, todo ser vivo é constituído por célula, é a menor unidade morfofisiológica dos seres vivos, né, e bonitinha, aquelas palavras bonitas que eles escreveram lá na teoria, que é a menor unidade... Oi? Por que que ele não é vivo? O vírus, ele não é considerado vivo segundo a teoria celular, porque ele não tem organelas, ele não tem nada que trabalhe para ele. Ele é um parasita intracelular obrigatório. Ele precisa de uma célula para poder se multiplicar e se dividir. Um vírus, se ele não tiver dentro de uma célula, ele não faz nada, ele não se multiplica, ele não passa adiante. Então, para ele passar adiante, ele precisa entrar dentro de uma célula. Então, a literatura nos diz, segundo a teoria celular, tem alguns estudiosos que discordam disso, mas na nossa literatura, vírus não é considerado um ser vivo, justamente por ser um parasita, né, intracelular obrigatório. Ele precisa de uma célula para sobreviver. E a teoria celular diz que todo ser vivo é constituído por célula.
O vírus não é constituído por célula. O vírus precisa de uma célula para se multiplicar e se dividir. Beleza? E Beleza, esses três, obrigada. de nada, e esses conceitos que eu falei para vocês, né? Uma célula unicelular e multicelular, procarionte e eucarionte. Dentro do eucarionte, a gente ainda tem a divisão animal e vegetal. A aula de hoje é só isso. Professora, a senhora Oi. manda no grupo o slide? Posso man- Professora? Posso mandar, Os tem gente que não tem professores- acesso ao sistema ainda, né? Eu posso mandar no Os grupo, sim. professores todos mandam os slides no grupo. Ah, eu posso mandar sem problema nenhum. Se ficar mais fácil para vocês, não tem problema, eu posso mandar, tá sim. bom? Não, então tranquilo. Então, gente, por hoje é isso. Então, eu vou parar a gravação aqui para a gente ver a questão do trabalho agora, tá bom? Como é que ficou? A gente tem uns minutinhos aqui para a gente ver como é que ficou, tá bom? Uhum. Ok.